Chegou o momento, familiar. Finalmente vai iniciar a pré-Libertadores, a fase mais cruel de toda a competição, onde o filho chora e a mãe não vê. É, família. Aqui, camarão que dorme, a onda leva. Então, família, vamos falar aí da pré-Libertadores ou da Libertadores que está iniciando hoje, tá bom, família? Vamos falar aí dos clubes que estão iniciando a competição, né, que estão disputando essa pré-Libertadores, o regulamento, transmissão e mais um monte de informação, beleza? Deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais, vai ajudar demais o canal e bora pro vídeo. Fala, família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o Diogo Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, ainda não tá pronta a abertura, então vai ser a abertura mesmo, beleza? Vamos direto pro vídeo, vamos lá. O que é a pré-Libertadores? Vou trazer aqui um panorama geral, tá bom, familiar? Quem vai disputar a pré-Libertadores? Como que vai ser as três fases, né? A premiação que os clubes vão ter, que basicamente aí a mais importante que eles querem, é claro, é a vaga na fase de grupos, beleza? E mais bastante informação aí que a gente tá trazendo. Vamos lá, deu uma travada aqui, mas não dá nada. Quem disputa a pré-Libertadores em si, tá? Quais são os motivos aí que existem para essas fases? Já que tem a competição ali montadinha, com 8 grupos, 32 clubes, por que que tem todas essas fases aí, tá? Eu vou explicar tudo isso, tá? Mas, basicamente aí, família, a pré-Libertadores, ela existe aí, por causa que tem muitos clubes mesmo no continente sul-americano, tá bom? Então, 19 clubes eles participam das duas primeiras fases, ou seja, né, alguns entram na primeira fase, a maioria entra na segunda fase, e aí vai indo até a terceira fase, onde vai ser decidido ali quem serão, né, os vencedores aí que receberão as vagas nos grupos ali da Libertadores, tá bom? Os jogos geralmente são de ida e volta, tá bom? E o principal motivo, né, de existir a pré-Libertadores é a politicagem, é política, basicamente isso, tá? Entre a Conmebol e as confederações, tá bom, família? E eu vou explicar isso, né, nível por nível, porque é bastante coisa, né? Não vai ser muita coisa, claro, aqui pro vídeo, mas para deixar só em um card aqui seria muito maçante. Então, vou destrinchar aqui, tá bom? Basicamente, família, são 5 níveis aí, né, de politicagem, né? Ou seja, da política aí da Conmebol com as confederações aí. Porque a gente tem aí a Conmebol, ela é feita basicamente ali, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, são 10 confederações no total, tá bom? E alguns países, como vocês bem sabem, têm mais vagas, né, na fase de grupo do que outros. E para dar um equilíbrio nisso, né, para ter esse equilíbrio entre as federações, né, entre os países, né, tem a pré-Libertadores, onde a maioria dos países ali que participa tem, o Brasil tem 2 vagas, né, mas tem países que tem 3, enfim, acabam tendo uma chance a mais de levar um clube para representar o país na Libertadores, né, para levar um clube a mais, 2 clubes a mais talvez, quem sabe, né, para ter essa chance aí de aumentar a quantidade de competidores aí de um mesmo país, tá bom? Então, o primeiro motivo é por causa do equilíbrio, né? Que a Conmebol faz essa pré-Libertadores. O segundo motivo é o filtro ali, que eu coloquei filtro velado, porque a Conmebol sabe que muitos dos clubes que vão participar desta primeira fase, desta segunda fase, não tem poderio ali técnico, poderio financeiro para poder disputar uma Libertadores, tá? Então, devido a essas questões, né, eles colocam esse filtro, ele é velado, é claro, porque a Conmebol jamais vai admitir isso, mas basicamente, né, ela existe ali essa questão da pré-Libertadores justamente para filtrar ali e não ter problema com os países. Ó, eu tô dando a chance aqui para vocês, né, basicamente a Conmebol faz isso. Tô dando aí a chance para vocês terem mais clubes, né, do país de vocês disputando a Libertadores. Vocês não conseguiram porque não foram capazes de vencer aqui, de se classificar na pré-Libertadores. Então, basicamente é isso, tá? Mas a Conmebol ela tem ciência de que a maioria desses clubes não vai conseguir, né, não tem condições, né? Outros clubes ali que têm um poderio financeiro maior, que tem um perfil técnico mais elevado, vai conseguir garantir essa vaga. O terceiro motivo, família, é claro que não poderia faltar o dinheiro, né? Todos esses jogos, né, da fase 1, da fase 2 e até da fase 3, movimentam a economia, tanto no setor rodoviário, setor ali ferroviário, hoteleiro, comercial, enfim, movimenta a economia em todos os setores ali que envolva, né, o futebol, ou seja, o que tem o futebol ali próximo, né? Então vai possibilitar aí ter um dinheiro maior, fora patrocínio, direitos de transmissão, bilheteria, né? Então mais uma série de fatores aí que faz com que tenha essas fases também, né? O outro motivo seria o controle, tá, família? Por quê?
Porque a Conmebol, ela quer se pôr como a entidade, e ela é, né, a entidade máxima do futebol sul-americano, e ela não tá nem aí se o clube é grande ou pequeno, né? Se não conseguiu ali, se não teve capacidade para conseguir a vaga direto na fase do grupo, vai ter que disputar essa pré-Libertadores aí, não importa se o seu calendário é cheio ou não, tá? Então, basicamente, ela tá ali deixando bem claro, né, como funciona as coisas, beleza? E por último, mas não menos importante, para mim é um dos mais importantes, é a narrativa, a história e a memória, né? Porque esses jogos, como são jogos que o clube em si, né, não tem muita alternativa, tem que vencer ali o máximo possível de partidas para garantir a vaga na fase de grupos. Então, por isso que eu falo que é muito cruel, né? Tem que vencer, 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 vencer e vencer para conseguir chegar na fase de grupos. Ou seja, são 6 jogos para você conseguir uma vaguinha na fase de grupos. Então, isso gera muita história, isso gera muita memória, né? Às vezes, momentos ali decisivos, que falta ali 1, 2 minutinhos para acabar o jogo, consegue gol de empate. E aí vai para os pênaltis, que nem teve o ano passado na Sul-Americana. Não lembro qual era o confronto, mas acho que era o Independente Del Valle que tava jogando contra o Bulu Bulu, e aí o Bulu Bulu tava ganhando. No finalzinho, no último minuto, eles empataram, daí foram pros pênaltis e perderam. Foram desclassificados ali, né? O Bulu Bulu, no caso. Ou seja, ele tava com a vitória na mão, em 1 minuto começou, sofreu um empate, foi para a decisão pros pênaltis, na decisão dos pênaltis foram eliminados. Então, claro que essa memória, essa narrativa, essa história é ruim, né, para quem ali, pro Bulu Bulu em si, mas pro Independente Del Valle é uma das classificações que vai ficar marcada na história, na memória dos torcedores e dos atletas também. Então, isso influencia bastante. Esse nível eu coloquei mais por mim mesmo, né, porque é um fator mais emotivo, né, mas que faz total diferença e faz que o futebol seja grande, gigante do jeito que ele é. Hoje é justamente por causa disso, da narrativa, da memória e da história, né? A emoção, ela pesa demais nessa questão. Beleza, família? Vamos seguir aí que tem bastante coisa ainda pra gente falar, tá bom? Como vai funcionar aí os jogos? Como é que vai ser a dinâmica, tá? Como já falei aí, 1, 2 vezes, os jogos serão de ida e volta. Vai ser o placar agregado, como todo mundo sabe, tá? Não tem peso de gol fora. Inclusive, eu acho que nem existe mais isso, tá? Se existir, pelo menos até agora as competições que eu tô abordando não teve, não encontrei nenhum que tenha, tá? Mas se existir, me avisem aí nos comentários, tá bom? E se empatou ali, não importa se foi 0-0 o primeiro jogo e no segundo, no jogo de volta 5-5, vai ir pros pênaltis, tá bom? O placar agregado ele possibilita isso, né? Você empatou fora ali, né? Jogou em casa, conseguiu fazer gol, não importa se você tomou gol e sofreu um empate, não vai influenciar nisso, né? É o agregado dos 2 jogos. E aí empatou, penalidades e o vencedor segue e o perdedor chora, né? Basicamente isso é assim que vai funcionar os jogos, tá? Da pré-Libertadores. Quem disputa as vagas, tá? Como é que é as vagas aí por cada país? Eu dei uma resumida aqui, família. Por quê? Até me arrumar aqui. Porque é muito time, né? É muita confederação, é isso. Então a maioria dos países tem 2 vagas, alguns países tem uma vaga. E aí o total dá 19, tá bom? 19 clubes aí que vão disputar essas 4 vagas aí para Libertadores. Tá? São 19 clubes disputando apenas 4 vagas aí para a fase de grupos, tá bom? Então a maioria aí dos países é 2 vagas, tá bom? Que consegue, que nem aqui no Brasil, foi o quinto e o sexto, né? Ou foi o sexto e o sétimo? Foi o sexto e o sétimo, né? Aqui no Brasil, o ano passado foi o sexto e o sétimo. Né? E nos outros países aí, dependendo de quantas vagas, você tem 2 vagas, é o terceiro e quarto. Né? Você tem só uma vaga ali, se você tiver 2 vagas na Libertadores direto, na fase de grupos, né? É só o terceiro. E assim sucessivamente, tá bom, família? Então, são essas vaguinhas aí. Né? Ainda não falei o motivo porque a pré-Libertadores ou a fase 1 e 2 da Libertadores é mais cruel, né? E a gente já tá chegando nisso, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais, vai ajudar muito, tá, família? Vamos continuar aqui. O que acontece com quem cai na pré-Libertadores? É isso aí, família. Agora sim vocês vão saber, né? Basicamente, na fase 1 e na fase 2, quem perder tá eliminado. Eliminado de tudo. É exatamente o que tá ali. Eliminado de tudo. Então, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o caso que a gente conhece, pegar o Botafogo. Tá? O Botafogo tá aí, vai entrar na segunda fase da pré-Libertadores, certo? Exemplo, ele é eliminado nessa fase. Acabou o ano pro Botafogo, tá? Não é Libertadores, não é Sul-Americana, é só Brasileiro, Copa do Brasil e só. Só vai disputar isso no ano.
né? Então, por isso que é a fase mais cruel, porque no ano passado, o Botafogo se matou para conseguir uma vaguinha ali, ou para querendo uma vaga para ir direto para a Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores. Daí chega nos playoffs aí da pré-Libertadores, na segunda fase ali, e é eliminado, ou seja, todo aquele trabalho, toda aquela luta que eles tiveram na temporada anterior não valeu de nada, certo? Porque já foi eliminado da competição internacional ali. E isso gera um prejuízo muito grande para o clube, porque é menos direito de transmissão, é menos jogos, tendo menos jogos, menos bilheteria, menos valor do patrocínio. Então é muito prejuízo para um clube grande, por exemplo, que nem o Botafogo, tá? Que conta com dinheiro. Né? A gente sempre escuta falar determinados assuntos, como por exemplo, tal clube planeja ir até as quartas de final da Copa do Brasil, por exemplo. Ou seja, ele está contando com aquele dinheiro, né, que vai ser pago para o clube que chegar às quartas de final. Né? Que nem o Botafogo iniciou esse ano. Ele está contando com dinheiro até onde? Até as oitavas de final? Até as quartas? Ali ele está contando, está dentro do orçamento dele? Ou ele precisa até a semi? Ou precisa ir até a final? Né? Qual é o objetivo do clube? Então tem tudo isso em jogo, tá, família? Então é a pior fase. Porque você se mata um ano todo, consegue ali uma vaguinha para tentar disputar pela Libertadores, para na sua concepção você vai conseguir chegar na fase de grupos, mas daí é eliminado. Então, e daí você não vai nem Sul-Americana, nem Libertadores, nem nada. Então é cruel mesmo essa parte, beleza? Bom, agora explicado tudo que a gente precisava explicar, família, vamos falar aí quais são os clubes, né, que estão dentro da fase um, da fase 2 aí, dessa pré-Libertadores. Beleza? Vamos lá então. Tem o The Strongest aí da Bolívia, Deportivo Táchira da Venezuela, Juventude de las Piedras do Uruguai, Universidade Católica aí do Equador, 2 de Maio do Paraguai, Alianza Lima aí do Peru, tá? A gente tem Brasil aí, Botafogo e Bahia, Argentina, Argentino Júniors, Chile, Huachipato e O'Higgins. Eu acho que é O'Higgins que se fala, O'Higgins, acho que é O'Higgins, né? Colômbia, Tolima e Independente Medellín. Paraguai, o Guarani, beleza? Peru, Sporting Cristal. Uruguai, aí, Liverpool. Equador, Barcelona. Bolívia, Nacional Potosí. E Venezuela, Carabobo. Carabobo. Não tem como, porque tá séria, pega pesado. Então, esses são os clubes aí, tá? E aí eu já trouxe aqui, família, como vocês podem ver, né, pelas fases. Esses daqui são os clubes que vão iniciar a competição já na primeira fase. Por exemplo, né, eu já ia falar, mas já vou dar spoiler agora, né? Hoje tem The Strongest e Deportivo Táchira, beleza? Né? Depois vai ter, então, os vencedores desses confrontos vão para a segunda fase, tá bom? Daí na segunda fase entra todos esses clubes aqui, né? Botafogo, Bahia, Argentino Júnior, Tolima, Independente, Guarani, não vou falar mais aquele time ali. Sporting Cristal, Liverpool, Barcelona, entra todos esses, tá bom? Na segunda fase aí, beleza? Como é que vai ser? A gente já tem aqui um chaveamento, né, de como vai ficar, né, as disputas nessas fases, tá? Antes da fase de grupo, não sei por que aqui tá fase de grupos, mas é antes da fase. Esse daqui não é meu, tá? É da própria Conmebol, não é meu, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Vou pegar meu mouse aqui e vou passar. Aqueles confrontos da primeira fase, os vencedores vão vir para essa chave, tá, família? Então vocês podem ver que tem o E1, que é o confronto 1, o E2, que é o confronto 2, e o E3, que é o terceiro confronto, tá? O E1, se vocês chegaram aqui pelo shorts, né, da Libertadores, entre The Strongest e Deportivo Táchira, vocês notaram que no short tinha um códigozinho em cima do duelo ali, colocado como E1. Ou seja, o vencedor entre esse duelo vai vir aqui para enfrentar o Tolima, tá bom? E aí, os outros dois duelos é a mesma coisa, né? O segundo duelo que vai vir aqui, o vencedor vai enfrentar o Guarani, e o terceiro duelo vai enfrentar, e o vencedor vai enfrentar o Sporting Cristal. Beleza, família? Então, basicamente é isso. A primeira fase é para decidir os três que vão cair nessa chave. Caiu nessa chave, né? Vai seguir a mesma dinâmica. Daí o vencedor ali, por exemplo, vai do The Strongest e Guarani, passa para a fase 3. E o vencedor da fase 3 garante aqui, vai vir para essa chave aqui, certo? Mas já garante, não vai ter mais nenhum confronto, né? Já vai garantir a sua vaga na fase de grupos aí da Libertadores, beleza? Mesma questão ali com o Bahia, que está na parte de baixo da chave, e com o Botafogo também, aqui, que está do outro lado da chave, né? Venceu, ali passou da segunda fase, no caso aqui a segunda fase, tá, gente? A primeira fase é aquela, não tem nenhum brasileiro. E a segunda fase vai ser essa daqui das chaves. Vai ser todos esses confrontos aqui, certo? E os vencedores aí passam para a terceira fase. Os que passarem para a terceira fase já estão garantidos, pelo menos na Sul-Americana, tá? Quem for eliminado aqui na segunda fase já era, perde tudo.
Assim como na primeira fase, né? Na terceira fase aí já vai ter garantido pelo menos a Sul-Americana, beleza, família? E o vencedor vai conseguir a vaga aí na Libertadores. Fechou? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aí que eu respondo sem nenhum problema. Beleza? E agora, quando vai começar, família? Quando vai começar a Libertadores? Primeira fase começa dia 3 de fevereiro, ou seja, hoje, né? Era para eu ter gravado esse vídeo ontem, mas fiquei sem energia. Não deu para gravar, então tive que gravar hoje. Começa hoje, entre The Strongest e Deportivo Táchira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, tá bom? É o jogo de ida, tá? E a transmissão vai ser como? Desse jogo em específico, se eu jogar lá no YouTube já vai estar na GETV, beleza? Mas se você não gosta ali da narração, você tem a opção aí da ESPN. Fechou, família? Mas aqui vocês podem ver, tem todos aí, tem a Globo, Paramount, tem a Disney, porque tem ESPN 1, 2, 3, enfim, né? Tem Sport TV, enfim. Esses são os canais que vão transmitir a Libertadores, né? Desde a primeira fase até a final, tá bom? Vai ter jogos que vai passar só na Paramount, vai ter jogos que vai passar só na ESPN, vai ter jogos que vai passar só na Globo, tá? Infelizmente tem essa bagunça, né? Antigamente a gente conseguia saber onde vai assistir os jogos. Hoje, né? Ah, oitavas você assiste em tal lugar, quartas em outro canal, em outro, e aí você vai ter que ir, né? Assina um canal, assina um streaming num mês, no outro cancela e assina o outro, e assim vai indo. Né, para você não precisar ficar gastando aí R$ 200 de streaming por mês para assistir os jogos. Beleza, família? Era isso que eu precisava passar para vocês, tá? Sobre a pré-Libertadores. Precisava trazer tudo certinho, né? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e vou buscar a resposta para responder vocês. Fechou? Hoje é terça-feira, né? Então tenho todos aí uma ótima semana, um bom serviço, né? Descansem, trabalhem, estudem, não passem dos limites. Beleza? Aproveitem os jogos. Tem segunda rodada de Brasileirão. Quarta-feira já tem a segunda rodada do Brasileirão. Se não me engano, quem abre a rodada é Flamengo e Internacional, tá? Então aproveitem a semana, não baguncem demais e até a próxima.